Paulo nunca pregou contra a lei. Ao longo da história, poucas figuras foram tão debatidas quanto Shaul de Tarso, conhecido como o apóstolo Paulo. Para alguns, ele é o maior intérprete da fé em Yeshua. Para outros, um traidor infiltrado do Império Romano. Mas afinal, o que ele realmente pregava? Paulo combateu a Torá do Eterno, ou algo muito diferente? Cenário do século I. Império Romano, pluralidade religiosa, tensões entre judeus e gentios, um mundo em constante transformação, onde culturas se entrelaçavam e conflitos fervilhavam nas ruas de Jerusalém e nas províncias distantes. Neste contexto turbulento, surge uma figura que viria a moldar o curso da história: Paulo de Tarso. Para compreender Paulo, é necessário mergulhar na complexidade de sua época. O Império Romano, em sua vastidão, abrigava uma miríade de crenças e práticas religiosas. No entanto, era no seio do judaísmo que as tensões mais profundas se manifestavam. De um lado, a tradição milenar. Do outro, a crescente influência helenística. O farisaísmo, corrente religiosa a qual Paulo pertencia, representava o zelo pela lei e pelas tradições rabínicas. Estes mestres da Torá dedicavam suas vidas ao estudo e à interpretação minuciosa dos textos sagrados. Suas interpretações, passadas de geração em geração, formavam um intrincado sistema de regras e observâncias. Imagine-se diante de antigos manuscritos gregos, onde a palavra nomos, lei, se destaca em caracteres meticulosamente traçados. Esta palavra carregava um peso imenso na vida e no pensamento de Paulo. A lei não era apenas um conjunto de regras, mas a própria expressão da vontade divina, o caminho para a justiça e a santidade. Para entender Paulo, precisamos voltar ao seu tempo. Um fariseu zeloso, profundo conhecedor da Torá, vivendo em meio a conflitos de identidade do povo judeu e da expansão da fé em Yeshua para as nações. O jovem Saulo, como era conhecido antes de sua conversão, cresceu imerso neste ambiente de devoção e estudo. Sua formação aos pés de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres fariseus, moldou sua visão de mundo e sua compreensão da relação entre Deus e seu povo escolhido. No entanto, o cenário estava prestes a mudar drasticamente. A mensagem de Yeshua, o Messias crucificado e ressurreto, começava a se espalhar para além das fronteiras de Israel. Gentios, antes considerados impuros e excluídos da aliança, agora eram chamados a fazer parte do povo de Deus. Este novo movimento desafiava as concepções tradicionais e ameaçava a identidade judaica cuidadosamente preservada ao longo dos séculos. Como conciliar a fidelidade à lei com a graça oferecida em Yeshua? Como integrar os gentios sem comprometer a pureza da fé? Estas questões ardentes formavam o pano de fundo do ministério de Paulo. Sua jornada de perseguidor a apóstolo, de zeloso fariseu a proclamador da graça, é um testemunho vivo das tensões e transformações de sua época. Ao nos debruçarmos sobre as cartas de Paulo, somos convidados a entrar neste mundo complexo e fascinante. Suas palavras, inspiradas e desafiadoras, continuam a ecoar através dos séculos, convidando-nos a refletir sobre nossa própria fé e identidade em um mundo não menos plural e desafiador que o seu. Nomos Agilei aparece em inúmeras traduções bíblicas, criando um enigma que intriga estudiosos há séculos. Aqui encontramos um dos grandes mistérios da interpretação das Escrituras. O termo grego nomos foi traduzido quase sempre como lei, mas em muitos contextos não se referia à Torá do Eterno, e sim a regulamentos humanos, tradições rabínicas ou até mesmo decretos do Império Romano. Esta simplificação nas traduções levou a mal-entendidos significativos, especialmente nas cartas de Paulo.
Em Romanos e Gálatas, por exemplo, o apóstolo parece criticar a lei, mas uma análise mais profunda revela que seu alvo era o legalismo, não a Torá em si. Em Romanos 3:28, Paulo declara: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente da observância da lei. À primeira vista, isso pode parecer uma rejeição da Torá. No entanto, o contexto mostra que Paulo está combatendo a ideia de que a salvação pode ser alcançada apenas por obras, sem fé. Da mesma forma, em Gálatas 2:16 lemos: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Aqui, novamente, Paulo não está descartando a importância da Torá, mas sim enfatizando que a justificação vem pela fé, não por uma observância legalista e superficial dos mandamentos. O problema surge quando traduzimos nomos uniformemente como lei, sem considerar as nuances do termo no contexto original. Em alguns casos, nomos pode se referir às tradições orais dos fariseus, que Jesus frequentemente criticava. Em outros, pode aludir aos decretos imperiais romanos que regulavam a vida cotidiana. Esta distinção é crucial para compreender corretamente as palavras de Paulo, Shaul e outros escritores do Novo Testamento. Quando lemos sobre a lei sendo insuficiente ou até mesmo um fardo, devemos nos perguntar: de qual lei estamos falando? Da Torá eterna de Adonai ou das interpretações humanas e tradições que se acumularam ao longo do tempo? A investigação deste mistério nos leva a uma compreensão mais profunda e matizada das Escrituras. Revela que Paulo não estava rejeitando a Torá, mas sim o legalismo que havia se desenvolvido em torno dela. Ele buscava restaurar o verdadeiro propósito da lei de Deus, guiar-nos em uma relação de amor e obediência ao Criador. Ao reconhecer este mal-entendido nas traduções, somos desafiados a ler as Escrituras com mais cuidado e discernimento. Devemos estar atentos às nuances linguísticas e culturais que podem se perder na tradução. Só assim poderemos captar plenamente a mensagem que os autores bíblicos pretendiam transmitir, evitando interpretações equivocadas que podem distorcer nossa compreensão da fé e da vontade de Adonai para nossas vidas. Nas suas cartas, Paulo confronta um inimigo recorrente: o legalismo, o peso de tradições que afastavam o homem do coração da fé. Ele não rejeita a Torá, mas combate o uso dela como moeda de justificação, como barreira de exclusão entre judeus e gentios. Em Gálatas, Paulo enfrenta a questão da circuncisão imposta aos gentios. Mas isso não era uma negação da Torá. Era um embate contra interpretações rabínicas que transformavam a instrução em um fardo pesado demais. Imagens de Jerusalém antiga surgem, o templo resplandecente sob o sol. Judeus celebram festas bíblicas com alegria. Se Paulo pregasse contra a Torá, por que continuava a viver segundo ela? Ele se apresenta como fariseu em Atos 23:6, faz votos e sacrifícios no templo em Atos 21:26, e guarda as festas do Eterno. Sua vida é a prova de que a instrução não foi abolida. A cena muda, mostrando um contraste visual dramático. De um lado, teólogos exaltam Paulo como autoridade suprema. Do outro, críticos o acusam de ser um falso apóstolo. De um lado, os que transformam Paulo em uma espécie de fundador do cristianismo desvinculado da Torá. De outro, os que o acusam de ser um impostor infiltrado. Mas ambos se equivocam, pois Paulo nunca se colocou acima do Messias, nem contra a instrução. Seu alvo sempre foi o legalismo que escraviza. Talvez o maior mistério não seja o que Paulo escreveu, mas como fomos ensinados a lê-lo. O que aconteceria se, em vez de interpretá-lo pela lente de séculos de tradições religiosas,
o lêssemos no seu próprio contexto, como discípulo fiel de Yeshua e guardião da Torá? A resposta pode mudar não apenas nossa visão sobre Paulo, mas sobre a própria fé que herdamos. Será que estamos prontos para essa jornada de redescoberta? E você? O que pensa sobre Paulo? Foi ele mal compreendido? Ou existe algo mais profundo por trás de seus escritos? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas investiguem esse mistério. Shalom!